minha aprovada, meu aprovado. Agora a gente vai aprender, né, como que a gente faz para rotacionar uma função, gerar um sólido de revolução, quando a rotação é num eixo paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, beleza? E é o seguinte, né, lembrando que isso aqui são 4 vídeos, né? Um onde eu vou falar sobre o método dos discos circulares, o outro onde eu vou falar sobre as camadas cilíndricas, esse que eu falo sobre rotação fora de eixo e o outro que eu falo, né, quando você utiliza cada método, né? Tranquilo? Para poder facilitar a sua vida. Beleza? Então é importante que você assista, né, esses 4 vídeos. Show de bola? Então, vamos nessa, né? E lembrando que também tem vídeos do GeoGebra, né, falando sobre a construção e cálculo, né, do volume de sólidos de revolução por ambos os métodos. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Como é que funciona? O que vai mudar, né, quando a gente rotaciona? No caso aqui, eu coloquei dois eixos paralelos ao eixo X, beleza? Um eu botei que tem uma equação y igual a alfa e o outro que eu botei tem uma equação y igual a beta, beleza? É o seguinte, vou utilizar então o método dos discos circulares para rotacionar em torno desses dois eixos essa função f, beleza? O que vai mudar é que o tamanho da distância vai ser alterado. Por exemplo, a distância da minha função, né, de cada ponto pertencente à minha função ao eixo de rotação muda, beleza? Aqui cada ponto tinha uma distância até o eixo x. Essa distância ela aumenta, né, quando eu mudo para o eixo beta, y igual a beta. E muda também quando eu mudo para o eixo y igual a alfa, beleza? Então tá. O que vai acontecer? O que vai mudar? Quando eu pegava, né, para montar uma rotação em torno do eixo X, com o método dos discos circulares, eu pegava um retângulozinho assim, um disquinho, rotacionava ele, não é? Aí desenhava, tirava as medidas dele, calculava o dV e integrava para obter V, que era o volume do meu sólido de revolução. Só que quando eu pegar esse disquinho, ele tem que vir daqui até aqui, ó. Por quê? Porque ele tem que tocar aqui, né, no meu eixo de rotação. Lembra que o método dos discos circulares, né, o raio é igual ao valor da função. Tranquilo? Então o raio para o método dos discos circulares, ele é basicamente não, o raio para todos os métodos, né? Vamos frisar isso aqui. O raio para todos os métodos, independente de camada cilíndrica, discos ou anéis. Ele é sempre a distância do eixo de rotação até a função, ou seja, o tamanho desse cilindrinho aqui nesse caso, beleza? Mas o raio é a distância do eixo de rotação até a borda, né? Basicamente. Tranquilo? Então, agora eu vou rotacionar isso aqui e vou gerar aquela figura que a gente já conhece, ó. Um disquinho aqui, ó. Tranquilo? Gerei o meu disquinho. Eu tenho que me perguntar, bom, aí que ele tem um raio aqui, passa o meu eixo de rotação, ó, y igual a beta, beleza? Eu tenho que me perguntar o seguinte, quanto vale o raio desse meu disquinho? Quanto que vale o raio dele? Ou seja, quanto que vale este tamanho aqui, ó, que é o tamanho do raio? Não vale a imagem da função, porque a imagem da função é só até aqui, ó, é daqui para cima, beleza? Tranquilo? Eu tenho que pensar em termos de distância, beleza? Qual é a distância daqui até aqui? Bom, é sempre por exemplo, quando eu tinha um ponto mais alto e um ponto mais baixo, lembra que, sei lá, eu tinha delta S. Era S final, por exemplo, menos S inicial. É sempre o maior menos o menor, não é? No caso, a gente percebe que beta é negativo. Então, o meu raio seria f, o valor da função, menos o valor de beta. Só que a gente sabe que beta é menor do que zero. Então, isso aqui vai ficar uma soma no fim das contas, beleza? Ou seja, o raio aumentou, era o valor da função, mais, né, o módulo de beta, vamos dizer assim. Tranquilo? Porque o raio a gente tem que pensar em termos de módulo, de distância. A gente vê que isso aqui, né, é maior do que o f. O f menos beta é maior do que o f, porque o beta é negativo. Tranquilo? Beleza. Bom, quanto que vale essa espessura aqui, que eu até fiz maior, só por causa do desenho, é esse tamanhozinho aqui, ó, que seria o meu dx. Beleza? Aí, para montar o dv, bom, o dv seria igual a π f de x ao quadrado, né?
f menos beta ao quadrado dx. Esse f de x, no caso, seria o raio. Π raio ao quadrado vezes a altura, né? A espessura. Beleza? Então, não tenta gravar, tipo, é a função menos a equação da reta, ou a equação da reta menos a função. Beleza? Porque não vai mudar, né? A ordem. Eu poderia colocar, sei lá, menos beta menos f, que não ia mudar por causa desse ao quadrado. Beleza? Então, beleza. Porque o que importa para mim é a distância, é o módulo da coisa. Beleza? Então, para eu obter v, né, bastaria eu integrar aqui o dv. Show de bola? Então, a dica é, pense em termos de distância. Qual é este tamanho aqui? Beleza? Beleza. E agora vamos utilizar as camadas cilíndricas para poder rotacionar. Beleza? Camada cilíndrica, eu tinha que pegar um retângulozinho, né? Um cilindrinho paralelo ao meu eixo de rotação. Tranquilo? Aí, beleza. Rotacionava ele e gerava uma figura. Rotacionando aquele ali, ó. Vou desenhar aqui. A gente vai gerar um negócio desse tipo aqui assim, ó. Que a gente já viu, né? No vídeo onde eu falo sobre as camadas cilíndricas. E tem que me perguntar, né? Qual é o volume dele, ó. No caso aqui seria o y igual a beta. Bom, qual seria o volume dV dele? Beleza? O volume dV dele seria o comprimento da circunferência, que seria 2π, vou botar aqui dV, vai ser igual a 2π vezes o raio. Quem é o raio? Lembra, o raio sempre é a distância do eixo de rotação até, né, a borda do meu sólido. Peguei o retângulozinho aqui, ó. Quanto vale esse tamanho? Bom, aí eu tenho que perguntar. Antigamente, se eu rotacionasse no eixo X, eu diria o seguinte, ó, tampei aqui. Bom, essa distância é o próprio valor y, né? A ordenada y, onde eu pego o meu cilindrinho. Beleza, né? Só que agora eu tenho que somar com este cara aqui, ó. Seria então a distância y até aqui, ó, que eu vou chamar, sei lá, y1, menos o beta, sendo o beta menor que zero, né? Então eu estaria somando no fim das contas. Então eu teria assim, ó, y menos beta. Beleza? Lembrando que o beta é negativo, gente. Comprimento vezes a altura. A altura seria isso aqui, ó. Beleza? Que seria esse tamanho aqui, ó. Bom, esse tamanho, bom, seria somente o f. Não ia mudar nada, f. Beleza? Vezes f. Vezes quem? Essa espessura aqui, ó. Que é igual a essa aqui. Beleza? Essa espessurazinha aqui, ó. Seria um diferencial em y, dy. Beleza? Então, o f não ia mudar, né? Porque essa distância aqui não muda. Tranquilo? O raio iria mudar. Beleza? Então, montando aí, ó, pelo método dos discos e das camadas cilíndricas. Beleza? Para rotacionar no eixo y igual a alfa, ficaria a mesma coisa. Eu pego um disquinho que vai, usando o método dos discos circulares, um disquinho que vai até alfa, e eu me pergunto para mim, vou rotacionar ele aqui, ó. Aí eu tenho que perguntar qual é o tamanho desse disquinho, porque se eu rotacionar, a figura que foi gerada vai ser essa aqui, né? A gente já tá careca de saber disso. Aqui passa o eixo de rotação, y igual a alfa. Beleza? Isso aqui a gente já tá craque nisso já. Eu tenho que perguntar qual é o tamanho desse cara aqui. Beleza? Bom, pensa comigo. Este tamanho daqui até aqui embaixo vale alfa, não é? Se eu pegasse, por exemplo, o disquinho aqui, ó, eu teria que calcular o tamanho desses dois disquinhos com a mesma expressão. Lembra disso, que tem que ser igual para todos. Bom, eu sei que esse tamanho todo daqui até aqui, ó, vale alfa. Então, o tamanho daqui até aqui vale alfa menos o valor da função aqui. O tamanho daqui até aqui, ó, vale alfa menos o valor da função. Então, eu tenho que o raio do meu disquinho vai ser o quê? Alfa menos o valor da função f. Tranquilo? Esse vai ser o valor do raio do meu disquinho. E, bom, a espessura ainda é dx.
Aí o meu dv ficaria assim, ó. Π alfa menos o valor da função ao quadrado dx, beleza? Notem que a expressão não muda, igual no caso do beta aqui, se eu trocar de ordem. Porque se eu trocar de ordem, basicamente estou multiplicando por menos 1. Como eu estou elevando ao quadrado, não mudaria nada. Por exemplo, o que eu quero dizer é que beta menos f é igual a menos f menos beta. Só que como estão os dois ao quadrado, não faz diferença eu colocar a função menos a equação da reta ou a equação da reta menos a função, porque eu vou elevar tudo ao quadrado. Por isso que eu falo, pense em termos de distância, não fica só decorando a equação da reta menos a função. Tranquilo? Porque às vezes você pode se embolar nisso aí. Beleza? Aqui, ó, se eu for rotacionar, por exemplo, peguei usando as camadas cilíndricas, rotacionar isso aqui em torno do y igual a alfa, rotacionei ali, ó, gerou aquela figura bem conhecida por nós já, ó. Papel higiênico. Aí, beleza. Aqui passa o eixo y igual a alfa, y igual a alfa, tranquilo? Aí eu tenho que perguntar para mim, quanto vale o volume dV deste cara aqui? Bom, quanto vale o volume dele? É o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. O raio, a gente já falou que ele é sempre a distância do seu sólido até o eixo de rotação. Que distância é essa? Que distância é essa? Aí você vai se perguntar, bom, eu sei que essa distância toda aqui vale alfa, beleza? E que a altura em que eu peguei aqui, ó, do cilindrinho, é a altura y que eu pegar ele. Então, a altura, né, o raio, a distância do eixo de rotação até o meu cilindrinho é sempre a altura do eixo de rotação em relação ao eixo x, menos o valor y, né, a coordenada y que o cilindro está. Concorda? Tá bem bagunçado, meio difícil de ver, mas se você olhar a expressão, você vai entender que vale alfa menos y. Beleza? Y é a coordenada da altura em que eu pegar. Pode ver que, bom, para y maiores, você teria valores menores, né, do raio. O raio aqui seria menor, ó. Beleza? Então, 2π alfa menos y. Tranquilo? Bom, comprimento vezes a altura. A altura seria essa parte aqui, ó. Bom, a altura é o valor da função. Tranquilo? Não mudou nada. O valor da f vezes a espessura dele lá, ó, dy. Então, montamos outra expressão aí para calcular o volume da rotação em torno do eixo y igual a alfa, beleza? Então, viram, ó, sem mistério, rodei usando os dois métodos em torno de dois eixos diferentes, tranquilo? E agora vamos, né, ver como é que funciona com eixos paralelos ao eixo y, ou seja, eixos que têm equação x igual a alguma coisa, que eu coloquei como alfa e beta de novo. Beleza? Então tá tranquilo. Vamos lá, sem mais delongas. O que vai acontecer aqui? Quero rotacionar em torno desse eixo. Primeiro eu vou usar o método dos discos circulares, tranquilo? Pego o meu disquinho, que vai do meu eixo de rotação, né? Vou colocar aqui, ó. Do meu eixo de rotação aqui. Aqui também, bonitinho. Que vai do meu eixo de rotação até a minha função. Beleza? Beleza, porque no método dos discos, né? O disquinho é perpendicular ao eixo de rotação. Tem que lembrar disso. Show de bola? Rotacionei. Rotacionei, que figura que eu gerei? Gerei uma figura assim, ó. Assim. Beleza? E aqui passo meu eixo de rotação, x igual a alfa. Beleza? Aí, volume é o que? A área da base vezes a altura, né? Mesma coisa do outro, πr ao quadrado vezes a altura, onde a base seria isso aqui, ó. Beleza? Só tô dando um complemento teórico a mais aqui. Bom, a área da base πr ao quadrado. Atenção. Vou colocar assim, dV, que é o volume desse disquinho, né? Vai ser igual a π. Quanto que vale o raio? O raio é o que, gente? Já falei 30 vezes, ó. É a distância do eixo de rotação até a minha função. Beleza? Beleza.
Quanto que vale a distância do eixo de rotação até a função? Bom, pensa comigo. Daqui até aqui, ó, eu teria que ir descontando em y, né? Ó, daqui até aqui, tá vendo? Esse tamanhozão todo seria, né, o valor alfa. Beleza? X igual a alfa. Beleza? Só que eu tenho que descontar o valor da função, que é esse aqui. Aí eu fico só com esse pedacinho aqui, ó, que é o que me interessa. Beleza? Então, o valor do raio, ó, você lembra, né, que a expressão do dv tem que ser válida para qualquer cilindrinho, qualquer disquinho que eu pegar. É sempre aqui, ó, o tamanho total x igual a alfa menos o valor da função. De novo, ó, fiquei só com um pedacinho. Beleza? Então, eu vou ter π, o raio vai ser alfa menos a função g ao quadrado vezes, né, dy. Beleza? Que seria, né, a espessura, assim, a altura desse disquinho aqui, ó. Essa parte aqui. Beleza? dy aí, ó. Tá montada a expressão. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Show de bola. Montamos aí, rotacionando em torno de x igual a alfa. Agora vamos rotacionar em torno de x igual a alfa usando as camadas cilíndricas. Tranquilo? Camadas cilíndricas, o disquinho é paralelo ao eixo de rotação. Tranquilo? Rotacionei ele lá em volta. Gerou que figura? Tem que desenhar a figura. Beleza? Desenha a figura aí para você ficar craque na coisa. Ó. Gerou a figura. Onde aqui, né, o eixo de rotação, x igual a alfa. Beleza? Qual é o volume dV desta figura? Vamos montar a expressão para o nosso volume dV. Vai ser o comprimento vezes a espessura vezes a altura. O comprimento da circunferência é o quê? 2πr. Beleza? Aí vai ser 2π vezes o raio. Quem é o raio? Raio é a distância do eixo de rotação até o meu disquinho, meu cilindrinho. Beleza? Meu retângulozinho. Chama do jeito que você quiser, do jeito que você entender melhor, só não confunda as coisas. Que distância é essa? Bom, eu sei que essa distância total aqui, ó, vale o quê? X igual a alfa, de y, né, até aqui. Vale, ou melhor, de x igual a zero até aqui vale alfa. Então, quanto que vale só esse pedacinho aqui, ó, que eu quero? Vale o valor total alfa menos esse aqui. Que valor é esse? É o valor da abscissa x, né? Vou colocar aqui x1, onde eu pegar o meu cilindrinho. Quer ver? Se eu pegar outro aqui, ó, vai ser a mesma coisa. Beleza? Vai ser o valor total alfa menos o valor da abscissa. Vou colocar aqui como x2, em que eu pegar, né, o meu cilindrinho. Beleza? Então, o meu raio, para completar o 2πr, vai ser o quê? Alfa menos x. Beleza? 2π alfa menos x, que é o meu raio, seria o comprimento. Vezes a altura. Quem é a altura do meu cilindrinho? Quem é a altura do meu cilindrinho? É o próprio valor da função, g, vezes, né, a espessura dele, ó, infinitesimal em x, espessura dx. Tranquilo? Dx. Olha aí, já montamos a expressão. Depois é só integrar que você vai obter o v, beleza? Isso para todos os casos. Beleza, então não tem mistério. Agora vamos rotacionar em torno do eixo x igual a beta. Em torno do eixo x igual a beta, agora eu vou até fazer um pouquinho diferente. Como a gente já entendemos a coisa, como é que funciona, vou apagar isso aqui, ó, e vou desenhar uma outra função. Vou ampliar o horizonte da coisa, beleza? Agora eu vou fazer o louco. Vou desenhar uma outra função aqui, ó. Beleza? Eu vou chamar de h. E a gente vai rotacionar, né, usando o método dos anéis circulares aqui. Beleza? Quando eu tenho duas funções, né, uma vai gerar um sólido maior, outra sólido menor, e é isso. Tranquilo? Vamos lá então gerar essas duas aí. Como é que vai ficar isso aí? Ó, quero rotacionar. Tem que saber qual vai ser o tamanho do meu sólido. Tranquilo? Tranquilo.
Bom, rotacionando em torno do eixo x igual a beta, eu percebo que eu tenho uma função que passa mais longe, que é a g, uma função que passa mais perto, que é a h. Que passa mais longe, obviamente, vai gerar o sólido com volume maior. A que passa mais perto vai gerar o sólido com volume menor. Beleza? Então, seria a função de longe menos a função mais de perto. Quando eu rotacionar, eu vou desenhar o meu cilindrinho aqui, ó. Meu disquinho, né? Então, o método dos anéis agora. Lembrando, método dos anéis, o meu disquinho é perpendicular ao eixo de rotação. Tranquilo? Rotacionou lá. Beleza? Então, ele vai rotacionar lá, ó. Que figura que ele vai gerar? Deixa eu até fazer. Bom, rotacionou lá, vai gerar isso aqui, ó. Beleza? Aqui seria x igual a beta. Tranquilo? Qual o volume dV dessa figura? dV vai ser igual a quê? Bom, estou usando o método dos discos, né? Só que aqui formou um anel porque ele é meio furadinho. Beleza? Por causa dessa função aqui de dentro. Mas beleza, vamos lá. Então seria assim, ó. Área da base. Que é a área da base? A base seria essa aqui, ó. Beleza? Que é a área da base, ó. Em vermelho. A área da base é a área do círculo menor. Beleza? E vezes o círculo menor vai ser o raio menor, ou seja, a função, né, menor. Beleza? Que no caso seria essa distância aqui, ó. Daqui até aqui seria o raio menor, que é gerado pela h de x, né? H de x, só que não é só h de x, que h de x é a distância daqui até o eixo y. Essa distância toda aqui, ó, seria h de x menos beta. Beleza? Então seria assim, ó, h menos beta. É, h de y, na verdade, né? Mas, Matheus, por que h menos beta? Beta é negativo. H menos beta vai formar uma soma, beleza? Que vai resultar nesse tamanho todo aqui que eu quero, ó. Tranquilo? Então, h menos beta ao quadrado, beleza? Vai ser a área do círculo menor, essa aqui que está em branco. Então, seria assim, ó. Esse aqui, né? Na verdade, seria menos a área do círculo menor, mais a área do círculo maior. A área do círculo maior vai ser π, que multiplica o quê? A função, o raio ao quadrado, o raio maior ao quadrado. O raio maior ao quadrado seria o seguinte, g, né? G seria a distância daqui até o eixo y, menos beta seria somando, né, com o valor de beta, ó. Aí daria o tamanho total, beleza? G menos beta ao quadrado. Então, isso aqui dá a área da base. Vezes quem? Vezes a altura. Quem é a altura? É a espessura aqui, ó, dy. Beleza? Do meu disquinho, do meu anel, na verdade, né? Aí dv, colocando π ali em evidência, vai ficar π, que multiplica g menos beta ao quadrado, menos h menos beta ao quadrado, dy. Agora é só integrar. Viram que se eu penso em distância, eu não erro, beleza? Se eu pensar em distância, qual é o tamanho, etc, tal, distância do eixo de rotação, né? Porque eu estou procurando o raio, que eu quero o quadrado do raio, eu tenho que pensar qual é a distância do eixo de rotação para a borda do meu sólido, beleza? Então é isso, ou se você quiser fazer aí pelo método das camadas cilíndricas também para encontrar o mesmo volume, pode fazer isso, que o vídeo já está ficando muito grande, né? São bastante detalhes, porque os vídeos teóricos eles demandam mais tempo. Tranquilo? Mas espero que você tenha assistido tudo aí, sobretudo, né, tenha entendido, né, e assista aos próximos também para a gente fazer toda uma complementação teórica da coisa, para na hora H da prova você não errar, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado, até a próxima, valeu!